Olá, tudo bem? Tamar aqui. Qual é o teu propósito na vida? Qual o teu projeto, a tua intenção, o teu objetivo, a tua meta, o teu alvo? Em que lugar você quer chegar? Vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Fique comigo até o fim e Deus tem uma palavra para o seu coração através desta reflexão. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. É só clicar aí no botão inscrever-se logo abaixo do vídeo, aqui no YouTube. Já clique no sininho e escolha a opção todas, para ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem do céu para a sua vida. Já deixa o seu like, clicando no joinha, no gostei, para que o YouTube saiba que este assunto é importante e assim ele envia para mais pessoas. Compartilhe com todos os teus contatos e Deus vai te abençoar. Vem comigo! Ninguém atinge nenhum objetivo se não houver intenção de atingi-lo. Não estou falando de sorte e nem de exceção. Estou falando de regra, que funciona para 99,9999% dos mortais. É preciso que haja decisão, resolução, disposição, determinação para se chegar aonde se pretende. É preciso escolher atingir o objetivo. Tem que querer. Mas não é querer no sentido de eu gostaria, eu queria. Não. É querer no sentido de querer de verdade, de se levantar e ir atrás. Quem quer emprega esforço, quem quer aplica dedicação, quem quer aproveita as oportunidades que Deus lhe dá. É preciso agir de maneira intencional, propositalmente, deliberadamente, mover cada passo na direção do objetivo. Se você vai fazer uma viagem, você precisa se preparar para a viagem. E se preparar inclui traçar uma rota e escolher um caminho que te leve na direção certa. Se você quer ir de São Paulo para Curitiba, tem que pegar a Regis Bittencourt. Não adianta pegar a Bandeirantes. Tem que ir pelo caminho certo. Na vida também é assim. Você precisa ter um propósito, um objetivo principal e cada decisão que você toma precisa pensar: ao tomar esta decisão, estou indo em direção ao meu objetivo ou me afastando dele? Você pode escolher sair eventualmente da rota, fazer alguma parada, se desviar por alguma razão, mas não pode tirar o foco do seu destino ou você nunca atingirá, a não ser que mude de propósito ao longo do caminho, que queira mudar de destino. Às vezes acontecem coisas em nossa vida que nos forçam a alterar a rota, que não estão no nosso controle. Jó tinha propósitos na vida, mas quando, pela vontade permissiva de Deus, ele foi provado, os seus propósitos sofreram um baque. Ele diz no capítulo 17, versículo 11, os meus dias passaram e malograram-se os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Existem circunstâncias na vida em que as nossas aspirações, os nossos anseios, os nossos desejos são frustrados pela permissão de Deus, porque Ele tem propósitos maiores do que os nossos, porque os seus pensamentos e os seus caminhos são mais altos do que os nossos. Isso não significa, de forma alguma, que não devamos ter propósitos. Precisamos ter e orar a Deus para que os propósitos e os planos dele, que são maiores do que os nossos, sejam cumpridos em nossa vida e que os nossos caminhos sejam dirigidos por ele. Quando você é dirigido por Deus, Ele pega os teus propósitos e usa para cumprir os propósitos dele. Talvez o seu propósito foi estudar em uma área, mas o propósito dele foi que você trabalhasse em outra. Talvez neste momento você esteja estudando, achando que vai trabalhar nessa área, porque este é o teu propósito. Mas Deus usará este teu conhecimento para que você trabalhe em outra área segundo os propósitos dele. Mas precisamos saber para onde estamos indo. Todos conhecem a história de Alice no País das Maravilhas? Em dado momento,
andando pelo caminho, Alice se vê diante de uma bifurcação e não sabe qual caminho tomar. Então aparece o gato filósofo e lhe pergunta: qual caminho devo seguir? Ele lhe responde com outra pergunta: para onde você quer ir? Ela diz: não sei. Então o gato filosofa: para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Se você não sabe onde quer chegar, se não tem um propósito na vida, então é só deixar a vida te levar. Vai empurrando com a barriga, vai levando. Porém, uma vida sem propósito é uma vida vazia de sentido. Ainda que é a vontade do Senhor que prevalece, porque como diz Salomão em Provérbios 19 e 21, muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor é que permanecerá. Todos temos que ter propósitos. O mesmo sábio Salomão nos lembra em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Na vida temos um objetivo maior e para atingir esse objetivo há metas estabelecidas ao longo do percurso. Temos um propósito maior, mas há propósitos menores também. O oposto de uma vida vazia e sem sentido é uma vida cheia de propósitos e para cada um deles há um tempo determinado por Deus. Cada um dos teus propósitos alinhados com a vontade de Deus se realizarão. Se os propósitos de Deus estiverem casados com os seus, no tempo certo, determinado por Ele, vão se cumprir. De que forma vão acontecer? Eu não sei, porque a palavra de Deus nos diz em Eclesiastes 8 e 6, para todo propósito há tempo e modo. Para cada propósito de Deus na sua vida, há o tempo certo de acontecer e há também um modo certo, a maneira correta de acontecer. A maneira correta nem sempre é a nossa, mas sempre é a de Deus. Em um tempo patriarcal, em que a bênção da primogenitura era maior para o filho primogênito, antes de Esaú e Jacó nascerem, Deus já havia dito para a mãe deles, Rebeca, o maior servirá ao menor. E por que Deus disse isso? A palavra de Deus responde em Romanos 9 e versículo 11, para que o propósito de Deus ficasse firme. Porque o propósito de Deus, os planos de Deus, não podem ser frustrados. Tem gente que quer que os seus propósitos aconteçam independentemente da vontade de Deus. Não consultam ao Senhor e quando consultam, não querem dar-lhe ouvidos. Dar ouvidos à sua vontade. Mas o profeta Isaías diz no capítulo 29, versículo 15, ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Que os seus propósitos estejam alinhados com os propósitos de Deus e que o teu maior propósito na vida seja ir para o céu. Em Lucas 9:51, Jesus manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Que nós tenhamos o mesmo firme propósito de ir a Jerusalém celestial. Ainda que os nossos propósitos menores desta vida, por alguma razão, sejam impedidos, sejam frustrados, que o nosso propósito maior de um dia ir morar com Cristo na glória não seja. E para que este propósito não seja frustrado, você precisa ficar em Cristo, porque quem está em Cristo está predestinado a ir para o céu. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 11, diz: nele, em Cristo, fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Quem está em Cristo está predestinado para ir para o céu, segundo o propósito de Deus, enquanto permanecer nele. Paulo ainda afirma no capítulo 3, versículos 10 e 11, que esse mistério, pela multiforme sabedoria de Deus, foi revelado para a igreja, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus. Viva hoje os propósitos de Deus para a sua vida. Tenha como propósito ajudar alguém, estender a mão, socorrer o necessitado, levantar aquele que está caído, animar o desanimado, consolar o desconsolado, dar esperança a quem está sem esperança. Como diz Paulo em Romanos 14, versículo 13,
Tenha como propósito não colocar tropeço no caminho dos outros. Não seja alguém que coloque pedras no caminho de ninguém. Pelo contrário, seja aquele que remove os obstáculos, que facilita a vida das pessoas e não que complica. Ei, Deus te escolheu conforme o querer dele, conforme os propósitos dele. A palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, Ele nos salvou e nos chamou com uma santa convocação, não segundo as nossas ações, as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. E esta graça se manifesta agora em Cristo, porque Ele aboliu a morte e através do seu evangelho nos deu uma vida incorruptível para a glória do seu nome. Que Deus te ajude e te dê a sua graça para que você viva os propósitos de Deus e que os teus propósitos, alinhados com os de Deus, sejam alcançados em nome do Senhor Jesus. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário: eu concordo. Deus te abençoe, grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.